Diane Kruger é uma atriz e ex-modelo alemã, nascida em 15 de julho de 1976. Na Alemanha, ela foi criada com seu irmão mais novo, e seu sonho de infância era se tornar uma bailarina. Ela fez um teste, passou e foi para a Royal Ballet School em Londres, uma das escolas de balé clássico mais respeitadas do mundo. Mas depois de sofrer uma lesão, Diane teve que encerrar a sua carreira de bailarina ainda no começo. Diane sempre foi muito bonita, e como a sua carreira como bailarina não foi pra frente, ela resolveu participar de um concurso de modelo. Concurso esse que foi realizado em Hamburgo, uma das maiores cidades da Alemanha, seu país natal. Ela ganhou o concurso e um dos prêmios era a chance de começar uma carreira de modelo profissional. Ela então participou de um outro concurso, o Elite's Look of the Year, que foi realizado em Nova York. Concurso esse em que no ano que Diane Kruger participou foi apresentado pelo jovem Donald Trump. A vida de modelo logo começou a dar certo e ela então se mudou sozinha para Paris, onde teria mais oportunidades. Apesar da sua baixa estatura para uma modelo, Diane tem 1,70 m. Isso não impediu ela de ser uma modelo de sucesso e em pouco tempo ela acabou sendo contratada por várias marcas como Chanel, Giorgio Armani, Louis Vuitton, entre muitas outras. E assim foram os anos 90 de Diane, morando em Paris e vivendo apenas da moda, até que aos 18 anos o diretor francês Luc Besson chamou Diane para fazer um teste para o filme O Quinto Elemento. Como sabemos, ela acabou não passando e o papel ficou com a atriz Milla Jovovich. Mas isso não importa, porque o simples teste para um filme despertou o interesse em Diane para se matricular em uma escola de teatro, e assim começava o seu interesse pelo mundo da atuação. O que fez Diane Kruger, que era um rosto relativamente conhecido em Hollywood no começo dos anos 2000, simplesmente sumir de grandes filmes? Seria a falta de oportunidade em grandes filmes? Seria uma falta de talento? Ou foi ela que preferiu se afastar da indústria do cinema por vontade própria? É isso que vamos ver agora na história de Diane Kruger. A vida de atriz de Diane começou de forma bem discreta. O primeiro filme que ela fez foi o Guarda-Costas, mas não aquele filme de 1992 feito pelo Kevin Costner e pela Whitney Houston, mas sim um filme de 2002 que teve o mesmo nome. Nesse filme ela faz uma talentosa pianista que ao longo da história acaba se envolvendo com o guarda-costas que foi contratado para proteger ela. E como era de se imaginar, seu primeiro trabalho de atriz foi apenas uma participação pequena. No ano seguinte, em 2003, ela esteve no filme Fúria sobre Rodas. A participação nesse filme já é bem maior, onde ela faz Julie, uma jornalista que acaba virando o interesse romântico do protagonista. Esse filme é a adaptação de uma famosa revista em quadrinho francesa sobre corridas e fez bastante sucesso na Europa. Esse filme ajudou bastante ela a ficar mais conhecida como atriz e também já começou a abrir o caminho para ela em Hollywood, caminho esse que já foi aberto de vez já em 2004, quando ela participou do filme de grande produção, Troia. No filme ela dá vida a Helena, ela era a rainha de Esparta, a esposa do rei Menelau, mas acaba se apaixonando por Paris, o príncipe de Troia, e acaba fugindo com ele para lá. E é a partir disso que começa a Guerra de Troia. O filme Troia foi uma produção grandiosa e um dos filmes mais caros feitos em 2004, custando mais de 170 milhões. Mas nos cinemas, para muitos, o filme foi considerado um fracasso, fazendo um pouco mais de 490 milhões. Era esperado um desempenho melhor do filme nos cinemas. De qualquer forma, esse foi um ótimo começo para Diane em Hollywood. O filme Troia é lembrado por muitos até hoje e muita gente gosta desse filme, inclusive eu. Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Sean Bean, Rose Byrne, Brendan Gleeson, Brian Cox. É um grande elenco e um filme muito bom. Aproveitando as oportunidades do seu começo em Hollywood, Diane apareceu em mais 2 filmes ainda em 2004, o romance e drama Paixão à Flor da Pele. O outro trabalho de 2004 foi em A Lenda do Tesouro Perdido. No filme ela faz Abigail, que é uma especialista na restauração de documentos históricos. Ao longo da história, ela acaba se envolvendo com Ben, o personagem de Nicolas Cage, e juntos os dois tentam encontrar alguns documentos importantes da história americana, como a Declaração da Independência. O filme custou por volta de 100 milhões e fez nos cinemas um pouco mais de 340 milhões. O público gostou bastante da mistura de aventura, mistério e ação do filme, em um estilo meio Indiana Jones em contexto mais atual. Com o sucesso, o filme teve uma continuação em 2007, com Nicolas Cage e Diane voltando para a continuação. Só que por mais que Hollywood estivesse aberta e cheia de oportunidades, ela não deixou de atuar em outros países. Exemplo, ela voltou para a França e fez o filme Feliz Natal em 2005. A história desse filme é baseado em acontecimentos reais. O filme é sobre a trégua de Natal em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial. Soldados franceses, alemães e escoceses, que eram inimigos nas trincheiras, suspenderam de forma espontânea os combates na noite de Natal. O gesto pacífico e humano assustou quem estudou a história no futuro, porque ia na contramão da rigidez dos militares
militares em guerra. A Diane Kruger nesse filme faz uma cantora alemã de ópera. Ela viaja para uma região onde estão algumas tropas alemãs para se apresentar e ela acaba tendo um papel importante na aproximação entre soldados inimigos. O filme no geral foi muito elogiado, chegando a concorrer a vários prêmios, ainda fora de Hollywood e também na França. Em 2008 ela fez o filme Tudo por Ela. Nesse filme ela faz Lisa, uma mulher que acaba sendo presa por um assassinato que ela jura que não cometeu e sem nenhuma alternativa legal para tirar ela da cadeia, o seu marido começa a criar um plano de fuga. O filme francês fez muito sucesso e inspirou várias versões em outros países, sendo o mais conhecido o remake americano de 2010 chamado 72 Horas, feito pelo Russell Crowe e pela Elizabeth Banks. Até que no ano de 2009, Diane Kruger teve a oportunidade de trabalhar com um dos diretores mais conhecidos e respeitados do cinema, com Quentin Tarantino em Bastardos Inglórios. No filme ela faz Bridget. Ela é uma atriz alemã muito famosa durante o regime nazista. Ela é muito admirada entre o público e pelos oficiais nazistas, o que ajuda ela a trabalhar de forma secreta, atuando como uma espiã. Na história, Bridget ajuda os bastardos dando algumas informações importantes e participando de uma missão muito importante contra alguns líderes do movimento nazi. Scusi con me? Gorlami. Ancora una volta. Gorlami. A personagem dela é importante na famosa cena em uma taverna, onde os personagens estão bebendo e jogando. Essa sequência é uma das mais tensas do filme. Ainda em 2009, ela fez o filme Senhor Ninguém. Esse filme se passa em um futuro onde a humanidade conquistou a imortalidade, mas Nemo Nobody, personagem de Jared Leto, é o último ser humano mortal. O filme passa por vários temas que vão desde o livre-arbítrio, o destino de cada um e as escolhas que fazemos ao longo da vida. A Diane Kruger faz a personagem Anna. Ela passa pela vida do protagonista Nemo, impactando bastante a vida dele. Na questão de um filme muito conhecido, a participação em Bastardos Inglórios acabou sendo o auge dela como atriz, mas não que ela tenha parado de atuar, de forma alguma, mas é que de 2009 em diante, ela não participou de nenhum filme que chegasse perto do sucesso que foi Bastardos Inglórios. A carreira de atriz dela acabou se encaminhando por trabalhos menores e muitas vezes ela acabava voltando para a Europa e participando de filmes independentes, mas vale comentar aqui de alguns filmes que ela fez ainda dentro de Hollywood. No ano de 2011, ela fez o filme de ação Desconhecido, protagonizado pelo Liam Neeson. Esse filme é tranquilamente o maior em termos de repercussão que ela fez em Hollywood depois de Bastardos Inglórios. Na história desse filme, o protagonista, feito pelo Liam Neeson, acorda de um coma e descobre que alguém assumiu a sua identidade e que mais ninguém acredita nele, inclusive a sua esposa. A Diane faz a personagem Dina. Ela é uma taxista que acaba ajudando o Leon a descobrir o que aconteceu com ele. Aliás, é um bom filme de ação e indo pro ano de 2013, ela tem uma participação no filme A Hospedeira. É um filme de ficção científica e invasão alienígena. Nesse filme ela é uma alien responsável por localizar os seres humanos que continuam resistindo à invasão, tendo como missão capturar Melanie, a personagem principal do filme. Avançando alguns anos e indo para 2022, ela fez o filme As Agentes 355, um filme de espionagem que juntou várias atrizes bem conhecidas, claramente uma tentativa de criar um grande filme de ação, mas não deu nem um pouco certo. O filme foi um fracasso comercial e não conseguiu nem se pagar. Com um orçamento de mais ou menos 60 milhões, o filme arrecadou apenas 27 milhões nos cinemas do mundo todo. O filme foi muito mal avaliado e recebeu notas baixas, tanto por críticos e também pelo público em geral. Existe um universo de outras produções fora de Hollywood, com ótimos filmes em outros países, só que muitas vezes esses filmes acabam não ficando conhecidos do grande público, e Diane Kruger trabalhou bastante fora de Hollywood, principalmente na França, país onde ela morou por algum tempo trabalhando como modelo. Dos feitos na França podemos falar de Forças Especiais, filme de ação onde ela é uma jornalista francesa que vai para o Afeganistão fazer uma reportagem, mas ela acaba sendo sequestrada por um grupo talibã. É a partir disso que um grupo da Força Especial da França é enviado para resgatar ela. Outro que ela fez fora de Hollywood foi o filme alemão Em Pedaços, de 2017. No filme, a vida da sua personagem muda completamente quando seu marido e seu filho são mortos em um atentado terrorista, e depois de um processo na justiça, onde os responsáveis pelo atentado são inocentados e liberados, ela começa um processo de vingança e justiça por conta própria. A atuação de Diane foi muito elogiada e ela ganhou até alguns prêmios em alguns festivais.
Diane leva uma vida pessoal bem discreta e bem afastada dos holofotes, talvez por isso ela tenha preferido a vida um pouco longe de Hollywood. Diane mora, ou pelo menos passa a maior parte do tempo em Paris, junto com seu namorado Norman Reedus, com quem ela está junto desde 2016. E a casa em Paris, aliás, foi invadida em 2024, e com tudo que levaram o prejuízo, foi perto de $1 milhão. Eles também tinham uma casa em Los Angeles, mas acabaram vendendo. É bem nítido que tanto Diane como Norman Reedus preferem uma vida mais discreta e passam a maior parte do tempo na Europa. Como foi visto ao longo do vídeo, ela não parou de atuar, mas também não quis seguir pelo caminho padrão de Hollywood. Depois de aparecer no filme Troia em 2004 e ficar bastante conhecida, ela poderia ter seguido por um caminho de grandes filmes em Hollywood, nem sempre bons filmes, é claro, mas pode ser que ela estivesse ganhando muito dinheiro com grandes produções, mas ao invés disso, ela preferiu filmes menores no cinema europeu. Sendo fluente em alemão, francês e inglês, ela não encontrou dificuldade nenhuma em trabalhar fora dos Estados Unidos. Em algumas entrevistas, ela falou que simplesmente não queria ser apenas a namorada bonita em algum filme de herói nos Estados Unidos. Diane recebeu 5 convites, mas ela não foi aceitando tudo. Recusou personagens que ela entendia serem clichês e recusou também contratos longos com estúdios, dando prioridade para trabalhar de forma mais livre, aonde e da forma que quisesse. Então, respondendo o que foi perguntado no começo do vídeo, não, ela não é uma atriz sem talento. Não, ela não foi rejeitada pela indústria. Parece muito mais uma escolha consciente de quem queria cuidar da própria carreira e não ficar presa em contratos. Em outras palavras, a atriz alemã Diane Kruger trocou a fama numerosa, a fama de pessoas em massa gritando o seu nome, pela liberdade de trabalhar nos projetos que ela entendia serem bons, mas sem nenhum grande reconhecimento. Por exemplo, seu último trabalho foi na série Merteuil, Jogos de Sedução, um drama de época e mais uma produção da França. E você já conhecia essa atriz? Qual o trabalho dela que você mais gosta? Comenta aí e te agradeço.